Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Olá. Olá, acho que já. Vocês estão me ouvindo? Thaís, você me escuta? Boa noite a todas e todos. Boa noite. Tá ótimo, né? Tô só aguardando aqui. Silvia? Alô? Oi? Silvia? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem? Você me Juliana, você me escuta? ouve? Gente, achei que o vídeo tinha travado. Então, começando de É que novo. tinha travado. Sim. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito honrada por estar aqui hoje representando a Abracrim Nacional, né? Eu sou associada da Abracrim no estado do Rio de Janeiro e eu fiquei muito feliz com o convite de poder receber você aqui hoje. Eu acredito que todos nós tenhamos assistido o julgamento no STF sobre prisão em segunda instância e você ser a única representação feminina nesse espaço foi muito significativo. É muito raro que nós nos sintamos representadas nesses espaços de poder. Então, ver uma mulher preta ali, eu acho que foi muito forte, muito inspirador para todas nós, né? Então, hoje, em nome da Abracrim Nacional, eu estou muito feliz de receber a Silvia Souza, que é advogada, feminista, antirracista, especializada em direitos humanos, diversidades e violências pela Universidade Federal da ABC. Também é coordenadora adjunta do setor de assuntos discriminatórios do IBCCRIM, pesquisadora no tema de promoção de igualdade racial vinculada ao CNJ e atualmente coordenadora adjunta jurídica legislativa no mandado distrital do Fábio Félix, no Distrito Federal. Ou seja, é uma mulher muito potente, com uma vasta experiência no tema e que eu tenho certeza que vai agregar muito ao debate. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa live hoje. Bom, boa noite, agora sim, oficialmente, né, a todos e todos que nos assistem. Obrigada pela apresentação, Juliana. Para mim é um prazer estar aqui com você e com os demais, falando nessa live pela Abracrim. Obrigada pelo convite, agradeço imensamente a Abracrim, que tem sido muito parceira e sempre tem me convidado para vários eventos, tem sido bastante inspirador, né, nesse período que a gente está vivendo, que é um período de isolamento, e para mim é uma honra estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema tão sério e tão urgente para ser debatido na nossa sociedade brasileira, e principalmente para nós que atuamos com o direito, com a defesa dos direitos humanos no sistema de justiça. Obrigada. Com certeza, Silvia. Eu que agradeço mais uma vez. E antes da gente começar a falar especificamente, né, do impacto do Covid no sistema carcerário, eu sempre acho importante a gente contextualizar um pouco, né? Por que as nossas prisões existem? Quem que a gente opta por encarcerar, né? Por que a gente encarcera? Falar um pouco dos impactos, né, do racismo estrutural, institucional no sistema prisional. Então, se você puder falar um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que você começa com uma questão que é fundamental e é central para que a gente possa começar a permear esse tema e entender para que o sistema prisional existe no Brasil e o que significa tudo isso diante de uma sociedade que é fundamentalmente estruturada pelo racismo, né? Silvio de Almeida, ele tem uma definição que eu acho muito pertinente, que eu gosto muito, né? Ele fala assim que o racismo, ele é sempre estrutural e estruturante, estruturando também as instituições, estruturando a lógica, o sentido, a tecnologia que a gente vive, né? Que a sociedade possui e que naturaliza, legitima e perpetua as violências de um grupo racial contra um outro grupo também, né? Então, quando a gente pensa em sistema prisional, as cadeias, eu vejo a política criminal no Brasil hoje, né? A questão do encarceramento, que é um encarceramento, a gente prende muito e prende mal. O Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. A gente tem hoje uma população prisional de 748 mil presos, aproximadamente, sendo que desses 66% são pessoas negras, são pessoas na idade produtiva, na idade jovem, entre 18 e 25 anos, e a prisão, ela vem como um controle penal dos corpos indesejados, dos corpos periféricos, dos corpos pobres, né? É uma forma de controle social. Isso desde o tempo da escravização no Brasil, é um país fundado na escravização, é um país fundado na hierarquização de raças, e a prisão, ela aparece como uma forma de controle, né? A criminalização no início, enfim, com o primeiro código do Império, criminalizando as práticas negras, criminalizando o curandeirismo, depois criminalizando a capoeira, demonstra, né, qual que é o destino da política
penal, da política criminal do Brasil desde o início, desde os primórdios. Hoje, o crime que mais, né, mais encarcera, né, por que a gente fala que prende mal? O tráfico de drogas é hoje um dos crimes que mais encarcera nas prisões. Depois da alteração da lei de drogas em 2005, foi feita uma pesquisa que demonstrou que entre 2005 e 2013, as prisões por tráfico elas aumentaram 339%. Sendo que maciçamente são pessoas periféricas e pessoas pretas, né? Sem contar que a maior parte dos delitos que levam à prisão são furtos, são tráficos menores, é o pequeno traficante, né? Porque o grande traficante mesmo, ele não tá preso, não tá na cadeia. Então, e tudo isso, né? Toda essa conjuntura me remete à frase de uma querida amiga, uma criminóloga, pesquisadora, Deise Benedito, né? Ela faz todo esse trajeto do contexto do negro, quando ele é trazido da África, dentro dos navios negreiros, na condição de traficado, e depois passa para a condição de traficante, né? Com a repressão, com a lei de drogas, enfim, com a criminalização da maconha e das demais drogas. Então, acho que, para abrir, né, contextualizar, eu acho que o racismo estrutural, racismo institucionalizado nos órgãos de justiça, no sistema de justiça, responde inicialmente a essa questão. Com certeza, Silvia. Eu acho que não tem como a gente falar de prisão sem falar de racismo, né? É o que você disse. Eu costumo falar, né? Nós temos mais de 1.000 tipos penais, incluindo o Código Penal e as leis especiais, né? Só que a gente opta por nos incomodar e querer segregar só os crimes de furto, tráfico e roubo, basicamente, porque são os cometidos exatamente, majoritariamente, pela população negra, né? O Infopen, agora de 2019, eu estava olhando, 0,18% dos crimes foram crimes contra a administração pública, por exemplo. E não é só essa faixa de crimes que nós temos, essa pequena porcentagem de crimes, mas o nosso sistema de justiça, ele não quer nem investigar e muito menos punir esse tipo de delito, né? Porque não são praticados pelos corpos pretos, né? Que são os corpos que a gente quer segregar. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar, em relação aos dados, tanto sobre o sistema prisional, você já acabou de dizer que nós temos mais de 700 mil presos hoje, eu queria que você trouxesse um pouco dos dados do Distrito Federal, que é o local que você atua hoje, né? E já trazendo para o contexto do Covid, quais são as informações que você tem em relação aos casos de contaminação, de suspeita, de mortes, como que está isso hoje em números por aí? Eu acho que a situação do Covid no sistema prisional é uma das situações mais alarmantes que a gente tem aqui no Brasil, é uma das situações mais alarmantes, assim, do mundo, né? Como eu falei inicialmente, a gente tem uma população prisional de aproximadamente 748 mil presos. O painel de monitoramento, né, do Covid-19, ele é atualizado diariamente, e segundo o que consta nesse painel, que ele é vinculado ao Infopen, ao DPEM, né, até hoje foram feitos 702 testes dentro do sistema prisional, né? Isso é um número ínfimo, não significa 0,1% das pessoas que estão presas, que estão custodiadas. E a gente sabe que a proporção, né, nos outros países da incidência do Covid-19 sobre a população negra é maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Chicago, dos óbitos registrados, 63% dos óbitos eram de pessoas negras. Da população prisional hoje, né, 748 mil presos, 67% são pessoas negras, né? E o Distrito Federal, em relação ao Covid, ele apresenta a situação mais grave, né? O próprio painel demonstra, né? E aí, eu acho que é uma série de sucessões de decisões infelizes por parte da Vara de Execução Penal aqui do Distrito Federal, né? A gente sabe que houve a recomendação número 62 do CNJ para ser adotadas as medidas preventivas contra a contaminação pelo Covid-19 nas prisões, e a maior parte dessas recomendações, acho que toda a recomendação não foi adotada nas decisões emanadas pela VEP aqui. E aí, qual que é a situação que nós temos hoje, né? O maior quadro de contaminação dentro de prisões hoje está no Distrito Federal. O dado do painel de monitoramento dá conta de 165 pessoas contaminadas. O foco é dentro do complexo penitenciário da Papuda. E foi um encadeamento de situações, né? Os primeiros casos eles foram verificados entre 9 e 10 de
de abril, mais ou menos por meados de 9 e 10 de abril, sendo uma pessoa presa contaminada e 10 agentes, né, 10 policiais penais contaminados. A Defensoria Pública entrou com pedido de providência, pediu, nesse pedido de providência... Gente, a Silvia saiu, eu acho que travou a internet dela. Vou esperar ela entrar novamente. Acredito que ela entre de novo, deve ser algum problema de conexão. Infelizmente, essas são as vantagens e as desvantagens, né? Nós encontramos um novo meio de estar presentes durante a pandemia, mas a tecnologia às vezes deixa a gente na mão também, né? Eu queria saber como que eu posso convidá-la para entrar. Silvia, você pode pedir de novo, solicitar novamente, que não apareceu aqui o pedido. E eu também não tenho muita habilidade com isso. Ah, foi, gente. Ela tá entrando de novo. Só aguardando, tá conectando. Silvia? Oi, voltamos. Me derrubou? Caiu, né? Acho que travou e eu fiquei tentando entrar. Mas, faz então, parte, é isso aí. Dados do Distrito Federal. Exatamente, isso. Hoje a gente tem, de acordo com o painel de monitoramento, 165 pessoas contaminadas com Covid dentro do Complexo da Papuda. No entanto, a gente tem que considerar também as subnotificações de casos e a falta de testes, né? Por exemplo, no Correio Brasiliense foi divulgada uma matéria hoje que o número de pessoas infectadas já é de 217 pessoas. E aí eu mencionei, antes de cair a conexão, que a Defensoria Pública, após identificar os primeiros casos, já diligentemente entrou com pedido de providências, solicitando a tutela, via tutela coletiva, né, que as pessoas que são do grupo de risco, são pertencentes ao grupo de risco, fossem colocadas em prisão domiciliar humanitária, que é um cumprimento de prisão, né? Ninguém vai para a rua. A prisão, ela tem suas regras, as pessoas têm uma limitação de horário, tem uma limitação de perímetro de circulação, sai com a tornozeleira, enfim. E, infelizmente, esse pedido coletivo foi negado. Na época, a VEP soltou uma nota dizendo que havia sido pedidos apenas 35, haviam sido feitos apenas 35 pedidos de prisão domiciliar por pessoas que são pertencentes ao grupo de risco, e essas pessoas teriam tido, né, a prisão concedida, mas na verdade não foram só 35 pedidos, né, foram feitos aproximadamente pela Defensoria, depois da negativa da tutela coletiva, foram feitos quase 300 pedidos, né, pela Defensoria, e só foram concedidos 35, então há uma manipulação das informações e uma manipulação dos dados. Hoje, recentemente, nós temos um caso de que o pedido foi negado, a pessoa era diabética e ela está internada infectada pelo vírus, né? E fora, né, nesse quadro hoje de contaminação de 207 pessoas infectadas, 154 são pessoas que estão dentro do sistema, são pessoas presas, e 63 são policiais penais, né? É muito importante também ressaltar a necessidade do fornecimento dos equipamentos de proteção individual para essas pessoas que estão cotidianamente ali exercendo as suas funções e estão trabalhando, né? Então, há uma recusa em aplicar, a gente observa isso, né? Acho que teve só, que eu tenho notícias, no Rio Grande do Sul, houve a aplicação da recomendação do CNJ, foram libertadas mais de 1.400 pessoas, mas na maioria dos tribunais no Brasil que eu tenho acompanhado, há uma resistência muito grande em se aplicar as recomendações do CNJ, né, as diretrizes para evitar a contaminação, porque a gente sabe, o presídio ele é um lugar que o confinamento ele já da forma que é realizado, né, as condições em que o confinamento acontece dentro dos estabelecimentos prisionais no Brasil já são condições de tortura, né, são locais fétidos, onde não tem enfim, locais de higiene adequados, onde a privada é um buraco no chão, é aquele cheiro que infesta a cela, e quem já entrou em presídio sabe disso muito bem, água escorrendo na parede, então é o mofo, uma janelinha, né,
apenas para mais de 50, 60 pessoas dentro de uma cela para ter ventilação, então não tem ventilação. Então, o presídio por si só já é um local de tortura, né? E aí também eu acho importante ressaltar a situação que os familiares das pessoas presas ficam, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, eu tenho acompanhado pela Frente de Desencarceramento do Distrito Federal a situação de desespero das pessoas presas, né? Dos familiares de pessoas presas, porque eles se tornaram incomunicáveis, as visitas foram suspensas, né? Como medida de prevenção. Não, foram suspensos também a entrada de alimentação fornecida que a família leva, o jumbo, a entrada de material de higiene individual, e eles também estavam, né, os relatos que a gente tem é que eles também estavam sem acesso a material de higiene coletiva, né, e sem qualquer informação, né, do que estava acontecendo lá dentro, o medo da contaminação muito grande, e aí isso coloca as famílias aqui também, as famílias estão do lado de fora em medo. Então, na condição, na situação de medo, né? Então, o familiar do preso, ele também está preso a essa situação. Ele também ele é aprisionado pela condição, né? Por essa situação, né? Da forma com que se configura, a pena acaba passando da pessoa do condenado, né? Porque o familiar sofre os efeitos da pena também. Então, a situação, ela é bastante drástica, violadora de direitos, viola os direitos humanos, viola a convenção, a convenção, né, de combate à tortura, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, viola a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A situação ela é bastante drástica. E aí quando a gente vai pensar, né, por que os tribunais não têm adotado as medidas, as recomendações do CNJ, né? Por quê? Que não se tem adotado? Logo que o CNJ soltou essa recomendação, o ex-ministro da Justiça disse que fez críticas, né, super árduas, e disse que era um libera geral, que é colocar todo mundo na rua e tal. E não é, a gente sabe muito bem que não é. Hoje a gente tem uma situação sufocante de superlotação nos presídios, mas o que a gente... Eu acho que a resposta para essa pergunta é o cerne do objetivo dessa política criminal, que é o controle dos corpos, né? O controle dos corpos negros, dos corpos periféricos, o controle das vidas que eles consideram que menos importa, né? Ou que não tem qualquer valor, né? Trazendo para os termos capitalistas, né, daquilo que vale e o que não vale, eu acho que a pandemia, né, do novo coronavírus, ela rasgou na nossa cara a nossa relação de raça e classe, né, e gênero também, porque a pandemia, ela diz para nós, através das decisões que estão tomadas por aqueles que têm o poder, né, pelo poder executivo, o judiciário, enfim, ela diz para nós quem é que tem o valor de mercado, quem são as pessoas que valem muito, aquelas que valem alguma coisa e as que não valem nada, né? Uma situação, para trazer para esse comentário, uma situação que é um paralelo que eu acho que assenta, que exemplifica muito bem isso, por exemplo, a distribuição dos insumos, dos equipamentos de proteção dentro dos hospitais, né? Aqui no Distrito Federal nós recebemos, pela Comissão de Direitos Humanos da CLDF, várias denúncias de que só os médicos estavam recebendo a máscara, né, e a luva, e de que os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza não estavam recebendo, né, os enfermeiros não estavam recebendo. Então, quem vale mais nessa situação aí? Quem tem que ter a vida preservada? O médico, aqueles que estão lá no operacional, na linha de frente, os enfermeiros que têm o contato, né, direto com as pessoas infectadas, elas são as que valem alguma coisa, porque recebe quando tem, e tem que estar ali para estar cumprindo o seu dever, né, a sua função, e aquelas que não valem nada, né, que são as pessoas que estão na situação de rua, que são as pessoas que estão nas prisões. Então, eu acho que a pandemia, ela rasga essa dura verdade na nossa cara. Com certeza, Silvia. Eu queria te perguntar, eu até tenho uns comentários para fazer, mas eu queria te perguntar também. Você falou da questão dos testes, né? Você trouxe esses números. Por acaso, você sabe de que forma, qual o critério de escolha de quem está testando? Só se as pessoas apresentam sintomas graves, se o preso é hospitalizado? Como é que está sendo feita essa testagem nas unidades prisionais?
Olha, aqui no Distrito Federal, os testes foram aplicados na unidade que apresentou o primeiro caso de contaminação, né? E, inicialmente, a gente recebeu algumas denúncias de que pessoas os policiais penais, né, que aqui se chama Polícia Penal, mesmo sendo de grupo de risco, não tinham sido afastados do trabalho como recomendava, estavam trabalhando normalmente, estavam trabalhando sem equipamento de proteção, funcionárias, né, da administração pública grávidas também trabalhando normalmente. Então, aqui iniciou a testagem na cela, né, onde se identificou o primeiro caso de contaminação, porque eram pessoas que estavam próximas a uma pessoa que tinha sido contaminada, né. Eu acho que o adequado seria seguir as recomendações da OMS, né, a testagem pelos grupos de risco, enfim. Mas eu não sei como é que estão sendo feitos, quais são os critérios adotados nas outras unidades prisionais. E deixa eu te perguntar, mortos no sistema prisional de presos, já teve no Distrito Federal? Você tem esses dados? Eu sei que aqui no Distrito Federal a gente não tem dados de pessoas mortas, mas aí eu acho que a gente tem que ficar muito alerta às subnotificações dos casos, né? Primeiro que o teste, ele tem um período longo para ser confirmado, não é imediato, e agora nós recebemos o Distrito Federal recebeu um lote de testagem rápida, e aí tem uma série de críticas de pessoas que trabalham com epidemiologia, com biologia, de que os testes, aqui a testagem rápida não é eficaz, porque ela, na verdade, ela só confirma o quanto você está imune ao vírus, não se você tem ou já teve, enfim, o vírus. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento às subnotificações das mortes, não só dentro do sistema prisional, mas como de uma forma geral, né? O Brasil tem uma população de mais de 2 milhões de pessoas, e no Brasil todo vão ser aplicados, né, no total de 250 mil testes. Isso é um número baixíssimo, nem 10% da população, né? Tem uma estimativa de um epidemiólogo de uma matéria que eu estava lendo recentemente, que a gente tem que estimar que para uma pessoa confirmada devem existir mais 9 contaminadas que não foram testadas. Então, o índice de testagem ele é absolutamente baixo, e as subnotificações dos casos também. O que a gente fez aqui, por exemplo, foi requerer informações das pessoas que tinham dos óbitos recentes por doenças que são correlatas, né, ao Covid-19, como, por exemplo, pneumonia, insuficiência respiratória e afins. E acho que a gente tem que ficar bastante atentas, né, e atentos a isso, a subnotificação dos óbitos. Sim, com certeza. Dentro do sistema. Só para trazer um pouco os dados aqui do Rio, infelizmente aqui hoje foi confirmada a 3ª morte dentro do sistema prisional, né? E foi mais uma vez um idoso de 80 anos. E eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque a Defensoria Pública do Rio ela tem sido muito atuante, né, nessas demandas coletivas. E, inclusive, tanto DPU quanto a Defensoria Pública Estadual entraram com HCs coletivos, né, visando a prisão domiciliar dos idosos por serem grupo de risco. E, infelizmente, temos decisões tanto do TRF2 quanto do Tribunal de Justiça aqui negando esses HCs coletivos. E aí, logo, a primeira morte foi de um idoso no Instituto, agora, se eu não me engano, no Instituto Penal Cândido Mendes, enfim, na região central do Rio de Janeiro. Então, assim, é só para a gente pensar o quanto que realmente não valem essas vidas, né? Como você já falou hoje, né? Nesse Instituto Penal, onde ocorreu a primeira morte, tem hoje 305 idosos, ou seja, todos do grupo de risco, e nenhum desses idosos deveria estar encarcerado no meio dessa pandemia, né? Eu acho que esse contexto todo de pandemia está mostrando com muita força a nossa desigualdade e o nosso racismo, né? Porque se fossem corpos brancos ali, eu acho que o tratamento com certeza seria outro, né? Quando você falou de por que os tribunais não estão cumprindo as resoluções de CNJ, eu acho que fica muito explícito esse recorte racial, né? E assim, eu acho que já passou da hora de se incomodar as pessoas, né? Então é muito importante que a gente fale disso o tempo inteiro, porque tem que gerar um incômodo e tem que gerar uma sensibilização, porque sem empatia a gente não vai conseguir avançar nesse sentido, né? Eu acho que... Acho que você tem... Desculpa. Não, pode falar. Acho que você tem toda a razão, né? Eu tenho participado de vários grupos e com grandes juristas, pessoas realmente comprometidas com a luta contra o encarceramento em massa, comprometidas com a luta por uma justiça realmente mais justa, né?
E acho que a gente não consegue falar de desencarceramento, de sistema prisional, sem falar da questão racial, né? Sendo a questão racial estrutural e estruturante na sociedade, é impossível falar de sistema prisional, falar de desencarceramento, falar do Covid-19 dentro do sistema prisional, sem permear e sem dar o devido enfoque à questão racial e como a questão racial atravessa e determina quais são os corpos que vão morrer, serão os corpos caídos no chão, e quais são as pessoas que vão viver, né? E a todos esses colegas, né, os companheiros de luta essa luta cotidiana que a gente enfrenta pela defesa dos direitos humanos, acho que é super importante que nas suas falas sempre tragam, né, esse fator que é central, é norteador da política criminal. Você mencionou sobre o número de mortos, né, e aí eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre a portaria recentemente publicada pelo CNJ, em conjunto com o Ministério da Saúde, a portaria número 1, que fala, na verdade, ela cria um procedimento excepcional, né, em razão, em consequência da pandemia, para o sepultamento, a cremação de pessoas sem a certidão de óbito e sem o exame de necrópsia, apenas com a declaração, não certidão, apenas com a declaração de óbito daquelas pessoas que tenham identificado a ausência de familiares ou de pessoas conhecidas, né? Então, se cria um procedimento que, ao meu ver, ele é absolutamente inconstitucional. Ele abre um precedente enorme para desaparecimento de corpos, para subnotificação de casos, para subnotificação de mortes. Ele viola as regras estabelecidas, né, na legislação sobre informe de óbitos. Já existe uma legislação consolidada sobre isso, e esse procedimento que se estabelece do Ministério da Saúde, junto com o CNJ, de uma forma absolutamente absurda, sem debate social, e que se justifica pela pandemia, mas que não se limita, porque ele não estabelece um marco temporal para findar, ele é uma política absurda, ela é uma política racista, ela é uma política que quer, enfim, é uma política genocida, uma política de extermínio, porque você não vai fazer a identificação, não vai fazer o exame de necrópsia, nem a certidão de óbito, a pessoa pode ter morrido por qualquer coisa, enfim. E são pessoas que não têm ausência de contato familiares, ausência de amigo, enfim, são pessoas realmente que não são consideradas, né, como pessoas, não, né, estão degradadas a uma subcondição humana, não é nem uma condição de subcidadão, porque a cidadania não alcança essas pessoas, é uma condição subhumana. E é muito importante que a gente fique muito atentas a isso e acompanhe, né, como que vão ser feitos esses procedimentos, né. Tem um grupo de pessoas, de organizações, da qual eu faço parte também, como eu mencionei anteriormente, então tá o IBCCRIM, Rede de Justiça Criminal, a própria Comissão de Direitos Humanos, que fez uma nota ao CNJ apontando essas violações gravíssimas e encaminhou essa nota ao CNJ, enfim, né? E estamos conversando para, pelo menos, tentar razoavelmente fazer alterações nessa portaria. Porque não tem como a gente se defrontar com um tipo de política como essa e ficar calado, não se indignar, né? A gente necessita sempre se insurgir contra isso. Com certeza, esse é assim, um absurdo que você acaba de trazer pra gente. Aqui no Rio também teve uma portaria da SEAP que também está permitindo que os médicos do sistema prisional emitam esses laudos sem a descrição da morte, né? E a gente sabe aqui que subnotificação, na verdade, de mortes no sistema sempre aconteceram, né? Antes da pandemia também. Muitas mortes no sistema, elas não são divulgadas, a gente não sabe as razões. E agora, nesse contexto de pandemia, onde está tudo mais difícil, isso provavelmente vai ser potencializado, né? Então, de fato, ter atenção a isso é imprescindível, né? E é muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Só para comentar aqui, o Dilson, ele fez o seguinte comentário. Aglomeração em cela e risco iminente de contágio. Infelizmente, os presídios são uma mina de pólvoras. O que a justiça brasiliense tem feito nesse aspecto? Se você pudesse falar um pouco sobre isso.
Eu comentei um pouquinho anteriormente, mas eu vou retomar. Primeiro, eu acho importante registrar o quão diligente a Defensoria Pública aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal, foi nas providências, né, nas medidas que ela tomou. A Defensoria Pública fez pedido de providência para prisão domiciliar humanitária para as pessoas do grupo de risco, fez pedido de progressão antecipada da pena para as pessoas que estavam prestes a ir para o regime semiaberto. Alguns pedidos, o pedido de progressão antecipada foi deferido, mas não como tutela coletiva, né? A Defensoria necessitou fazer os pedidos caso a caso e a juíza titular estabeleceu um marco de 120 dias. Então, dos 1.200 pedidos que a Defensoria fez, foram concedidos aproximadamente 700 pedidos. Mas a nossa grande indignação, ela se encontra a partir do momento que o Covid chega nas prisões, né, aqui principalmente no complexo da Papuda. A Defensoria imediatamente faz o pedido de providência requerendo a prisão domiciliar de pelo menos das pessoas que estão no grupo de risco e das gestantes, e o pedido é negado, né? Porque e aí na fundamentação isso é muito sério. A juíza diz que o sistema tem condições de atender as pessoas que são grupo de risco, portanto não havia necessidade de colocá-las em prisão domiciliar, né? E pelo menos aqui as decisões da primeira instância da VEP, né, elas são muito complicadas, né? O Distrito Federal tem uma população prisional de 17 mil presos, a gente vive uma superlotação de quase 300% da capacidade prisional aqui dos estabelecimentos prisionais, e dessa população de 17 mil, quase 8 mil são presos provisórios, então 40 e pouco por cento são presos provisórios. E apenas 700, da última vez que eu analisei, que eu vi os dados, né, que são os dados que estão no site do DPEM, no Infopen, apenas 700 pessoas teve aquela medida de prisão domiciliar antes da pandemia, então de sair com a liberdade condicional, né, de sair com a tornozeleira, apesar de ter vários pedidos, enfim, então já há uma linha adotada pela juíza da VEP, muito dura, né, que é uma linha de não soltar, que é uma linha de entender a prisão como punição, como correção, e a ausência da prisão como impunidade, né? É a lógica punitivista, essa linha instalada na lógica punitivista da maior parte dos juízes do judiciário brasileiro, né? Entender que isso é a solução, quando na verdade a gente sabe que não, que as prisões elas são um local de tortura e também um local que não ressocializa e não reeduca ninguém. Assim, é lamentável isso, né? Então, dos números que nós temos aqui, e aí é importante, né, dizer que a Defensoria entrou também com HC no TJDF e o HC foi negado, e depois recorreu para o STJ e também foi negado, né? E agora a gente está nessa situação absurda de ter o maior número de pessoas infectadas dentro do sistema prisional, assim, o maior número de pessoas infectadas no Brasil. Entendi, Silvia. Só para trazer um pouco também dos dados aqui no Rio de Janeiro, em relação às decisões da VEP, principalmente as decisões individuais, eu acho que não teve ainda um levantamento de quantas prisões domiciliares foram concedidas. Mas só para trazer um dado, que a SEAP tem atualizado um relatório com informações relativo às ações em razão do Covid, só para vocês saberem, né? No Rio de Janeiro, aproximadamente 2.200 presos foram libertados, vamos dizer assim, que eram os presos que cumpriam regime aberto, que cumpriam semiaberto com trabalho extramuros, e os presos do semiaberto que tinham direito à visita periódica ao lar, que a gente chama de VPL, né? Então, o único dado assim, oficial que a gente tem é que assim que começou a pandemia e começaram a sair as primeiras portarias e resoluções, aproximadamente 2.200 presos foram liberados, e esse prazo já foi prorrogado recentemente, então acredita-se que eles fiquem em liberdade, no caso domiciliar, enfim, até o final da pandemia, né? Mas os casos individuais a gente não tem notícia. Eu até vou compartilhar aqui hoje um caso que eu desabafei com a Silvia mais cedo, comentando com ela, só para a gente entender um pouco como que a VEP aqui do Rio de Janeiro está atuando, né? Eu fiz um pedido de livramento condicional que chegou através de uma familiar,
E hoje chegou a manifestação desfavorável do Ministério Público sobre a alegação de que o término da pena dele seria só em 2028. Então, por ter um alto lapso temporal para o término da pena, ele julgava muito prematuro uma liberdade desvigiada, né? Aí você vê, né, o indivíduo, ele já preenchia tanto os requisitos objetivo quanto subjetivo, porque ele tem bom comportamento carcerário, ele já cumpriu um terço da pena dele, mas o MP não acha suficiente. E num contexto de pandemia, assim, é porque isso acho que mostra com muita força como realmente os nossos órgãos, o nosso judiciário, eles não se importam com essas vidas, né? Porque mesmo quando a pessoa preenche todos os requisitos legais, eles querem negar um direito que esse indivíduo tem, né? Só para a gente ter um pouco de noção de como a VEP aqui do Rio está atuando nesse momento da pandemia, né? Não está havendo sensibilidade nem num contexto de uma muito provável catástrofe humanitária no sistema prisional, né? Então, e aí só comentando aqui, para você comentar um pouco, 2 comentários que tiveram. O primeiro foi da Cristina, ela falou que o mais incrível é a imprensa não fazer manchete com esse descaso com a população carcerária no Brasil. Deplorável toda essa situação. Eu queria que você falasse um pouco, Silvia, o que você acha do papel porque eu acho que a mídia tem um papel muito importante nisso, realmente, né? De que forma você acha que a mídia podia estar vinculando essas notícias ou podia estar atuando para ajudar nessa luta pelo desencarceramento durante a pandemia? Eu acho que a colega que fez esse comentário, ela tem toda a razão, né? Quando estourou esse momento de pandemia e as famílias ficaram, as pessoas presas ficaram incomunicáveis para os seus familiares, né? E a gente sem qualquer notícia, os familiares de pessoas presas aqui no DF entraram numa situação de desespero. Até organizaram um protesto online, organizaram um protesto para se manifestar na frente da Papuda, e numa situação bizarra, né? E eu recebi uma carta de uma familiar, uma carta super comovente, e falando da situação mesmo lá dentro do sistema prisional, lá dentro do complexo, e a gente tentou, de alguma forma, dar visibilidade a isso, né? Pautar os veículos, pelo menos os veículos locais, sobre isso. E nós não tivemos sucesso. Estou tentando uma semana, infelizmente. Essa é uma notícia que não vende, porque, infelizmente, a gente precisa mudar essa cultura racista de que essas vidas não têm valor, né? Enfim, como o racismo ele é estrutural, os meios de comunicação também manifestam isso, né? Não dá visibilidade a isso. E no momento que a gente está atravessando, né? Hoje, por exemplo, nós passamos o número de mortos da China, o número de mortos, de pessoas mortas por Covid-19. E a maior cobertura que eu vi na mídia hoje foi sobre a nomeação ou a não nomeação, a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a nomeação do diretor da PF. Exatamente. Então, né, qual é essa estratégia midiática para se valorizar, ou enfim, para se encobrir esse contexto que a gente vive? Qual que estratégia é essa, né? É uma estratégia que coaduna com o genocídio da população negra, é uma estratégia que coaduna com a criminalização da pobreza, com a invisibilização dos corpos que valem menos. É uma estratégia absurda, né? Mas é a que está posta. Infelizmente, assim, existem sim veículos sérios, existe sim a mídia alternativa, a gente tem, mas a mídia da grande massa ainda, infelizmente, ela é manipulada, né? E isso é triste, né? É desesperador. Sim, porque elas poderiam fazer um papel muito importante, né? Porque inegavelmente atingem muitas pessoas, né? E se transmitissem de fato o que acontece na realidade, seria um ganho muito grande para todos nós, né? Mas eu acho que, com certeza, seria um ganho enorme, e as ações que estão acontecendo, né? As ações por parte do Poder Executivo para contenção, para pseudo-contenção do Covid dentro das prisões que estão acontecendo e que aflige essas pessoas, elas seriam mais divulgadas, não só para as pessoas na situação de prisão, mas para as pessoas na situação de rua, para as pessoas nas periferias, né? Como é que está se
dando a propagação da Covid-19 nas periferias, né? Enfim, a gente tem matérias panfletárias, mas a gente não tem visibilização dos dados reais, uma informação que chega truncada, chega furada e é bem complicado. E aí eu queria até aproveitar e já engatar num outro assunto que eu lembrei agora, que é sobre um pedido que veio logo após a recomendação do CNJ, né, e a manifestação do ex-ministro da Justiça, contrário, enfim, o DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, ele enviou recentemente, agora acho que dia 17 de abril, enviou um pedido, um ofício, na verdade, né, solicitando a flexibilização das diretrizes básicas para a arquitetura prisional, para permitir a instalação provisória das estruturas metálicas, e aí leia-se os containers, né? E aí esses containers teriam a função de criar vagas para pessoas que fazem parte do grupo de risco, para pessoas que estão contaminadas dentro do sistema e que, segundo o ofício, não apresente complicações, e também serviriam para instalações médicas, né? E a gente tem uma vasta jurisprudência que fala sobre a criação de containers para destinação de vagas para a população prisional. Isso é absolutamente aviltante, isso é degradante, isso é violador de direitos humanos. O Brasil já respondeu, enfim, já foi processado na Corte Internacional, internacionalmente, né? O Estado do Espírito Santo já teve essa política em 2011 e foi denunciado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí o DPEM envia esse ofício para o Conselho Nacional de Políticas Criminais, e o ofício ainda não foi votado essa semana, o processo saiu com vista, e ele deve ser votado na semana que vem, na terça-feira. Nós fizemos uma nota, né, uma manifestação ao DPEM, à presidência do Conselho, né, do Conselho Nacional de Políticas Criminais, do quanto isso é absurdo, isso é aviltante, né? Seriam instalações, containers, com 10 vagas, e o container, ele tem, enfim, não tem ventilação, e se você está num lugar quente, a temperatura lá dentro pode chegar até 50 graus. Se está num lugar frio, a temperatura lá dentro é super fria. Agora, imagine você, uma pessoa idosa, grupo de risco, que apresente os sintomas de contaminação, febre, enfim, tosse, dentro de um container, o dia inteiro, né? Isso como medida, absurdo, como medida, enfim, como solução. Essa é a solução que se consegue pensar, né? É uma política que tem todos os resquícios da criminologia positivista, eugenista, lombrosiana, enfim, é absolutamente repugnante. É muito importante que as pessoas saibam disso, que as pessoas se posicionem, né, contrariamente a isso, e a gente tem nas nossas atividades, né, tanto profissionalmente como para a vida mesmo, né, na nossa militância pessoal, nosso ativismo pessoal, eu pelo menos tenho me posicionado veementemente contra esse tipo de política, e sempre vou me indignar, sempre vou me insurgir contra esse tipo de política, né? A partir do momento que a gente silencia, né, isso se torna natural. E o grande problema é isso, né? O Martin Luther King falava, o problema é o silêncio dos bons frente à maldade dos maus. Então, acho que a gente tem que se colocar mesmo. Com certeza. Esse requerimento do DPEM, ele é, assim, inaceitável, né? O que você falou, é muito importante que todos façam uma pressão, né, para que isso não seja aprovado. Então, fica aí o pedido para que todo mundo acompanhe. Aqui no Rio de Janeiro, a Frente Estadual pelo Desencarceramento também está muito atuante nesse sentido, fazendo diversas mobilizações. Então, é importante que acompanhe esses movimentos, essas organizações, entidades, para somar nessa luta, né? Tivemos um comentário aqui também que diz o seguinte: e a população carcerária feminina? Doutora Silvia, tem notícias de algum caso de mulher infectada? Aí, até se você puder falar um pouco da realidade prisional feminina no DF, seria interessante. Enfim, a população carcerária feminina ela é a mais esquecida, né? Porque a população carcerária feminina é aquela que não recebe visita, e a maior parte delas são presas em razão de tráfico, normalmente entrando com droga para dentro das prisões para atender o companheiro.
enfim, são situações, é uma situação bastante lamentável, né? Aqui no DF não tem informações, na verdade, acho que não tem registro a gente tem uma penitenciária feminina e até o momento não chegou até mim registro de contaminação dentro dessa penitenciária, né? No Brasil, em outros estados do Brasil, eu não sei, eu quero lembrar novamente da subnotificação de casos e dos casos que estão aguardando confirmação. Eu imagino que a nossa realidade de contaminação dentro dos presídios, ela é muito maior do que aparenta ser, né? Que a gente tem dados oficiais, 165 casos, aí no Rio de Janeiro acho que são 111 casos de pessoas contaminadas, e também tem os dados das pessoas que aguardam confirmação da testagem, né? Enfim, a situação nas penitenciárias femininas, ela também são situações degradantes, situações alarmantes, né? No pedido da defensoria, a defensoria incluiu as gestantes também, as lactantes, mas infelizmente, no pedido que viabilizava a tutela coletiva, né, prisão domiciliar, enfim, do grupo de risco e gestantes, mas infelizmente o pedido foi negado. A juíza classificou como uma soltura indiscriminada, na verdade não é. A gente tem números exatos dessas pessoas, pelo menos aqui no Distrito Federal, não é uma soltura indiscriminada, mas nosso judiciário é isso que está aí, né? Ele é um judiciário racista que entende a punição como forma de ressocialização, como forma enfim, ou melhor, de punição mesmo, porque as prisões elas não podem ser consideradas de maneira alguma local de ressocialização. Com certeza. Isso que você acabou de dizer vai muito no sentido de um comentário que a gente teve, que foi como reinserir pessoas, né? Como ressocializar se queremos colocar todos em containers, né? E realmente, né? São políticas que vão sempre de encontro a isso, né? E até se você pudesse comentar um pouco disso, de pensar de que forma que as ações deveriam estar visando uma ressocialização. Eu nem gosto desse termo, porque eu acho que não existe ressocialização, enfim, tenho crítica a essa socialização, achar que a socialização deles é melhor do que a socialização do ambiente que as pessoas encarceradas vivem, enfim, tem muitas problemáticas, né? Mas se pudesse comentar um pouco sobre isso, dessa impossibilidade de ressocializar com essas práticas punitivistas que nós temos, né? Eu acho que essa impossibilidade, ela é pensada, né? Ela é proposital. Ela não é uma consequência de uma política que deu errado. A gente pensou em ressocializar, mas isso deu errado no meio do caminho e acabou onde nós estamos. Eu acho que ela foi pensada para estar nesse status quo, nesse estado inconstitucional de coisas, né? Como bem declarou a DPF 347, desde o início. Ela é uma política criminal pensada para isso. E aí eu me lembro, você falando agora, eu me lembro do ano passado, quando a gente estava no processo de mudança da legislação penal através daquele famigerado pacote anticrime, com uma aspa bem grande, e que se tornou lei, enfim, com vários, mesmo com a incidência da sociedade civil, eu, enquanto na época era advocacy da Conectas e trabalhei e acompanhei todas as audiências no GT Penal, acompanhei todos os termos que foram debatidos e a política inserida ali, né, o norte, a essência daquela política ela é extremamente racista, ela não é feita para ressocializar. As alterações que a gente teve na lei de execução penal são alterações drásticas que alarga a porta de entrada nos presídios e restringe, né? E não existe mesmo a menor intenção de ressocializar. O ideal dos legisladores atrás dessa política é o ideal punitivista, é o ideal genocida de exclusão, né? A Deise usa um termo que eu acho muito assertivo. É uma ideia nasofascista, porque ela traz incutida nela uma ideia de higienização social, né, baseada no autoritarismo e na exclusão de uma parcela indesejada da sociedade, o apartamento dessas pessoas do meio social. Então, não quero aqui encontrar pretos, não quero os pobres, não quero os periféricos, não quero essa gente feia. Vou criar mecanismos de controle de corpos, de controle penal, de tirar essas pessoas dos meios de circulação social. Eu acho que, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, a lei de drogas, ela surge, né, quando o Nixon, acho que 71, ele vem com a política de guerra às drogas, e isso é difundido e incorporado em outros países, inclusive no Brasil, ela surge determinantemente para isso, né?
para criar um local para enviar essas pessoas que não são quistas e não são desejadas no meio social. Então, quando a gente fala de uma política criminal eficaz, eu, pessoalmente, sou abolicionista. Não acredito em prisão como meio de consertação de situação nenhuma, né? Eu acho que a gente precisa voltar anos-luz e, enfim, repensar esse sistema nas suas estruturas, né? Com certeza. Uma alteração que vai das bases do sistema até a situação que a gente chegou até hoje. Com certeza, Silvia. A gente teve um comentário aqui que fala, né, que acredita que não apenas o judiciário, mas a sociedade não está preparada para recepcionar um ex-apenado. Mas aí é o que eu falo, né? As pessoas acham que presos e egressos não fazem parte da sociedade, mas eles constituem a nossa sociedade. E a gente nunca vai estar preparado porque a sociedade é extremamente desigual e racista. A gente não tem que mudar essas pessoas, a gente tem que mudar a nossa sociedade. Ela precisa dar oportunidades para todas e todos, né? E é isso que você falou, né? E desconstruindo toda essa estrutura racista, né? Temos poucos minutos para encerrar a live, então eu fico sempre aflita com medo de encerrar e não dá tempo de fazer despedidas, enfim. Então, eu só quero agradecer primeiramente, óbvio, a você que cedeu seu tempo, seu conhecimento para estar aqui com a gente. Foi muito rico tudo que você trouxe de contribuição. Agradecer a Braclean Nacional pelo espaço, né? Por ter toda essa sequência de lives tem sido muito boas. E essa aqui, sobre um tema tão importante, eu fico feliz de ser uma preocupação da Braclean, né? E de abrir espaço para esses debates sobre racismo, que são extremamente importantes. Agradeço a todas as pessoas das Bracleans estaduais que eu vi que passaram por aqui. Não dá para agradecer nominalmente todo mundo. Eu faço um agradecimento também até pessoal aqui. Eu tenho uma tia que sempre assiste essas lives e eu acho muito bacana porque ela já tem mais de 70 anos e ela sempre vem dizendo o quanto ela tem aprendido. E eu acho que isso é um exemplo de como sociedade como um todo é importante ter acesso a esses assuntos que muitas vezes você passou a vida inteira sem pensar sobre isso, sem problematizar sobre isso, e é importante a gente conhecer, né? Então, minha tia Eunice, obrigada. Fiquei feliz que meu pai, pelo visto, aprendeu finalmente a usar o Instagram, porque é a primeira live que ele acompanha. Um beijo, pai. E agradecer, então, a todos vocês. Silvia, muito obrigada. Eu queria que você encerrasse, assim, falando o que você acha que, como sociedade, individualmente, também de forma coletiva, o que a gente pode fazer nesse momento para tentar reduzir os impactos, né, dessa pandemia no sistema carcerário, enfim, fazer suas considerações pela participação. Eu acho que a gente está num contexto que cotidianamente acontece um fato que deveria ser interpretado como absurdo ou desesperador, mas a gente acaba naturalizando as falas racistas, as falas eugenistas, preconceituosas e acaba convivendo com isso, né? Eu acho que a melhor maneira, não a melhor maneira, mas uma boa maneira é sempre se colocar contrário a isso, é não se calar, é se insurgir as falas, se insurgir a esse tipo de política, se insurgir com as ferramentas legais que a gente tem e quando não for possível com a ferramenta legal, com a desobediência civil também, porque a desobediência civil também muda a realidade, se insurgir das formas e com os mecanismos que nós temos, né? A gente tem uma grande batalha, um grande enfrentamento em relação à situação do sistema prisional brasileiro e principalmente porque a nossa sociedade tem uma ideia de punitivismo como solução. A gente constantemente vilipendiada, você é defensora de bandido, não sei o que e tal, enfim. É um trabalho árduo de desconstruir esses discursos, né? De construir novas narrativas cotidianamente, né? E eu acho que enquanto a gente está respirando, é importante se colocar, né? Nas situações, seja dentro do nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, é importante colocar a nossa indignação, né? E não entender piadinha racista, como, essa é uma piada, não sabe o que está falando. Não se calar diante disso, né? Porque o silenciamento é que perpetua esse tipo de situação. O silenciamento é que perpetua e faz com que essas situações se proliferem, né? Com que esse comportamento se prolifere e se torne uma cultura. E para você mudar uma cultura, né, você necessita de gerações. E aí a gente está nesse processo de mudança. Então, eu queria também agradecer a você, Juliana, a Braclean pelo convite, a você pela mediação, enfim, por essa conversa que foi
muito boa. Eu também sempre aprendo muito e aprendi muito hoje aqui também com você. Foi um prazer, e a todas as pessoas que acompanharam também. Enfim, agradecimentos gerais. Muito obrigada mesmo. E também um agradecimento especial aos colegas lá do Gabinete 24, da CLDF, Gabinete do Deputado Fábio Félix, que estamos trabalhando, a gente tem em comum a luta intransigente e irrenunciável pela defesa dos direitos humanos, né? Essa é a nossa bandeira. Então, a todos os colegas que estão trabalhando arduamente na situação, em relação às pessoas em situação de rua, em relação ao sistema prisional, enfim, a todo esse contexto de pandemia, é o meu agradecimento. Muito obrigada. Silvia, muito obrigada. Mais uma vez, então, em nome da Abracrim Nacional, agradeço a tua participação. Eu agradeço a todas as pessoas que ouviram. Eu estou vendo aqui que tem pessoas da Paraíba, de São João do Rio do Peixe. Agradeço mais uma vez a todas as comissões estaduais da Abracrim que marcaram presença aqui, as colegas Vanessa Ribeiro, a Thaís Matarassati, que fez esse convite, Letícia Delmindo, Ana Paula Trento e todas as outras, Olívia Castro, maravilhosa, e todas as outras que passaram por aqui. Todos os comentários foram muito pertinentes. Eu até peço desculpa se algum passou batido, a gente não conseguiu responder, o tempo é curto, né? Mas eu agradeço muito. E eu vou encerrar, então, falando só um trechinho da Vilma Reis, que eu gosto muito desse trecho, que eu acho que faz a gente refletir um pouco sobre o nosso papel na sociedade, o que a gente deve fazer, né? Ela diz: você não pode fazer um curso de direito, um mestrado, um doutorado, ter seu carro, seu cachorro e morar no seu bairro vergonhosamente higienizado e isso não te afetar em algum momento. Então, o que eu peço para todo mundo é que sejam afetados, sejamos afetados e que isso faça com que a gente tenha vontade de propor ações e mudanças para essa sociedade que é tão elitista ainda, tão machista, tão racista. É muita coisa que a gente tem que fazer ainda, mas eu acho que estamos fazendo, né? Então, Silvia, é muito, muito importante, muito necessário ter pessoas como você. Obrigada por isso, continue fazendo seu trabalho e eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades e que eu possa te conhecer pessoalmente ainda. Muito obrigada mesmo. A live vai ficar salva por 24 horas se eu não cometer nenhum erro aqui na hora de fechar. E eu espero que vocês assistam e continuem acompanhando as lives da Abracrim, que estão sendo diárias, sempre nesse horário das 19 horas, e também os grupos de estudos às terças e quintas. Obrigada, Silvia. Foi ótimo estar aqui. Beijão. Um beijo. Obrigada Obrigadão. a todo mundo que Tchau, assistiu. gente. Boa Até a noite. próxima.